isso a gente trata na meditação. Ter a percepção clara do que nos potencializa, das forças que estão adiante, das opções que a gente tem, a questão de bloqueios emocionais, a questão de qual é o limite do cansaço. Muito boa tarde, lendários, sejam muito bem-vindos à nossa live, a última live de segunda-feira da Academia Lendária. Hoje, dia 29 de dezembro, às 14 horas. Para quem ainda não encerrou, estamos aqui, eu e o Luciano, mestre Luciano, que criou e coordena a meditação que a gente faz no Café Lendário todo santo dia, desde fevereiro de 2024, não é isso, Luciano? Isso mesmo. Das boas-vindas aí nossos lendários, explicado do nosso Café Lendário, que é a meditação que você conduz desde fevereiro, e como que funciona, como tem sido, e da onde você veio para estar fazendo a meditação com a gente. Muito bem, muito bem. Primeiro, muito bem-vindos, né? Muito boa tarde. E sim, a gente está nesse movimento já faz 2 anos. Há 2 anos, com o conteúdo, né, na comunidade, na academia, da zona de genialidade, surgiu, então, a questão do desenvolvimento pessoal. Nós tivemos algumas workshops, né, externos, e surgiu dentro da comunidade a ideia de, cara, vamos fazer alguma coisa. E o coordenador na época, o Zuko, ele pensou no Café Lendário, né, e me convidou para fazer a meditação, para guiar a meditação, né. Então, começou justamente assim com a necessidade das pessoas terem aonde conversar, se desenvolver, se achar muitas vezes, porque muita gente entra na comunidade e não sabe exatamente qual o rumo a seguir, né? Tem bastante conteúdo, mas não tem exatamente com quem conversar a respeito de determinadas resistências, de determinadas ações que querem fazer. Então, o espaço da meditação, que começa às 7 horas, ele vem para abraçar isso. Vem para proporcionar para os lendários um espaço onde você pode se conhecer mais, você pode se potencializar, você pode olhar para suas resistências, né? E esse espaço, ele está extremamente afinado com o Clube do Livro, né? As literaturas, elas têm um plano que o Feldman vai falar, e a gente vem procurando sempre alinhar as coisas, trabalhar conceitos, trabalhar, né, aquilo que é fundamento para que a gente tenha mais eficácia nos nossos movimentos, tanto de expansão quanto na liberação de bloqueios e na liberação de resistências, né? Como é que a gente supera as resistências internas? Contigo, Feldman. Muito bom. Eu queria dizer que foi um Café Lendário também começou dessa forma, né, comigo no Clube do Livro, que eu falei com o Zuko, né, que eu queria fazer um Clube do Livro, que não tinha na comunidade, falou, cara, vamos fazer. Aí a gente começou, no final das contas, eu e você continuamos, né, que era lá no Discord, fomos aprimorando, aí continuamos no Discord, aí era uma coisa que era semanal, depois virou diário, e aí a gente aproveitou e juntou, né, começava com o Clube do Livro, depois ia para meditação. Aí, pessoal, funciona assim, a gente se encontra de segunda a sexta-feira, todos os dias começa às 7 da manhã. 7 da manhã, o Luciano começa com meditação. E essa meditação, ela varia, né, Lu? Tem cada dia você faz de um jeito, não é isso? Sim. Aí, depois, 7h30, a gente começa o Clube do Livro. Antes de eu entrar para explicar como funciona o Clube do Livro, eu queria que você falasse um pouco de como que é o funcionamento da meditação, como você faz a programação, o que a gente já viu em 2025 e o que podemos esperar para 2026. Muito bem. Então, 2025, né, a gente teve um aumento aí de em torno de 30% da participação dos lendários, né?
Passou ali pela meditação, Feldman, em torno aí de, vamos dizer assim, 3.500 participantes, né? 3.500 lendários atendidos, e é claro que alguns recorrentemente, outros, né, conforme as suas demandas, né, da vida começam, ficam alguns meses, depois não conseguem dar continuidade, outros reaparecem, e, né, assim como é a vida. A gente teve, digamos assim, em torno de, né, tomando aí umas mais de 120 horas de práticas, né? A gente trabalhou basicamente as questões de autoconhecimento, de autodesenvolvimento aplicado, que conhecimento eu posso absorver que vai me potencializar. E quais seriam os conhecimentos de meditação que nos potencializam? E isso, para surpresa de muitos, começa, por exemplo, com o sono, né? O papel do sono no nosso potencial do dia. O quanto a gente se potencializa administrando bem o sono. Porque a vida não é uma constante. Vai ter momentos que a gente vai precisar dar mais gás, que a gente vai precisar botar o nosso melhor esforço. Agora, ter uma noção clara dos parâmetros disso, de como usar isso eficientemente, pode nos potencializar. O estar bem com a saúde, o estar hidratado, a questão de bloqueios emocionais, a questão qual é o limite do cansaço, o quanto eu devo forçar o meu corpo, o meu organismo, o quanto não é também aumentar a resistência por justamente o desconhecimento. Tudo isso a gente trata na meditação. Assim como a gente conhece um pouco melhor, né? Durante esse ano a gente conheceu um pouco melhor os aspectos físico, emocional, aspecto mental, que está em grande voga, né? A gente trabalhou muito a questão do trabalho em comunidade, o trabalho em equipe, da questão da sinergia do coletivo. A gente trabalhou muito a questão das leis universais que regem a nossa vida, os nossos projetos, de poder perceber que há momentos muito favoráveis para a gente fazer determinadas ações e que a gente deve surfar nessa onda. E que há momentos bem desfavoráveis, mas que a nossa meta está ali. E aí não é resistir contra, aí cara, eu já acordei e já sei que vou ter que botar mais esforço para realizar aquilo que é necessário. Ter a percepção clara do que nos potencializa, das forças que estão adiante, das opções que a gente tem, isso a gente trata na meditação. E sempre a gente está participando da leitura, a gente está alinhados com aquilo que está sendo tratado lá. Sempre a meditação a gente procura estar desenvolvendo os conceitos, e veja bem, a experimentação, muitas vezes, daquilo que a gente vê no Clube do Livro, a gente consegue exercitar na meditação. Como é que eu exercito? Como é que eu pratico isso? Como é que eu me percebo fazendo isso? Qual é a resistência que eu tenho? Como é que eu mudo um micro-hábito? A gente consegue praticar na meditação. Então, a gente falou de conceitos, né, também de responsabilidade. Isso é fundamental para a nossa saúde mental. A gente é responsável pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Se a gente não faz o que pode, a conta vem. Nós seremos cobrados por isso. A lacuna que fica aberta um dia vai cobrar o preço. E estar ciente, consciente disso, muito nos potencializa. Porque a gente sai de um estado de vitimização e passa a um estado de protagonista, de estrategista de nós mesmos. Na meditação, ao longo do ano, nós trabalhamos uma metodologia chamada a engenharia de você, aonde a gente passa a se conhecer melhor, passa a olhar de uma forma complementar a tudo que já tem lá na comunidade, ao Enneagrama, tudo que tem lá referente ao DISC, ao Big Five, ao MBTI, a gente
desenvolve mais, a gente compreende mais esses pontos fortes e esses pontos que requerem a nossa atenção. O que vai nos exigir mais esforço? Então, durante o ano, a gente praticou muito, né, os conceitos de como conhecer profundamente as causas do estresse, da ansiedade, como isso mexe com a gente, o quanto isso nos paralisa ou nos mobiliza, como usar isso a nosso favor. A gente olhou muito para as nossas resistências mentais, porque muitas vezes a gente sequer começa uma ação, porque a gente é bombardeado mentalmente pelas dificuldades que poderão aparecer. E a gente tem resistências não apenas mentais, mas físicas também. E a gente tem resistências emocionais também. Então, botar a luz sobre isso, sobre os inimigos que alimentam a nossa procrastinação e que acabam nos afastando do atingimento das nossas metas e resultados, isso é potencialização. Isso é dar condições aos lendários de manifestar a sua melhor versão, de atingir os seus resultados o quanto antes. A gente falou muito também... Diga... Não, pode falar. Pode continuar. Só ia perguntar para o pessoal, quem aqui já é aluno e quem não é aluno, só colocar nos comentários para a gente entender um pouco da onde vocês estão vindo, se já é todo mundo que é lendário, se tem os que não são lendários. Então, se puderem colocar aqui, se você é aluno já é da comunidade, da Academia Lendária, você coloca aluno. Se você não for, você coloca não, tá? Se puder colocar aqui nos comentários, que aí a gente consegue também dar uma direcionada no que a gente vai falar. Pode continuar, Lu. Querido. Bom, a gente falou também, abordou bastante a questão da prosperidade, a gente abordou e o que acontece? Quando a gente está nesse flow, né, um dos livros que a gente leu, quando a gente está nesse flow, nesse fluxo de menos resistências, colocar um planejamento estratégico em execução, focar as nossas melhores energias, mapear, estar medindo que eu estou me aproximando ou não desse objetivo, corrigindo o rumo a cada passo, olhando o norte sempre, nunca perdendo o norte né, do nosso radar. Isso cria um fluxo próspero, de abundância, de que, cara, eu olho para o que eu estou fazendo e não importa tanto a quantidade de esforço, mas eu percebo evolução, eu percebo uma automotivação, eu percebo dentro de mim a vontade de continuar e querer ir mais reto e direto a isso. Uhum. E quando a gente olha na comunidade pessoas que nos potencializam, quando a gente olha colegas que nos dão a ideia, e a gente pode colaborar, a sinergia acontece, a comunidade, ela cumpre o seu papel de potencializar que os nossos projetos saiam do mundo das ideias e se materializem, e que nos potencializem. Isso que eu estou falando da meditação, daqui a pouco o Feldman vem matadoramente falar da estratégia do Clube do Livro, que é tudo isso e mais um pouco. Uhum. E aí nós temos assim, muitas coisas que nos prendem, muitos dos bloqueios e daquilo que nos trava, vem de uma certa ancestralidade, ou mesmo de experiências do passado, que nos travam. Tem crenças que nos limitam, que dizem, cara, eu não vou nem por aí porque isso não é certo. Mas o que é certo e o que não é certo? Talvez o que não era certo na minha infância, talvez hoje na minha adolescência, na minha vida adulta, pode ter mudado o conceito, pode ter sido necessário acrescentar ou retirar parte desse conceito, ou simplesmente esse conceito já não cabe mais, não serve mais. Mas a gente arrasta uma série de crenças que sequer nos permitem olhar para oportunidades. Uma das coisas que a gente trabalha bastante na meditação é a questão literalmente, da oportunidade. O que é uma grande oportunidade, se não um grande risco ao qual a gente sabe fazer as perguntas corretas?
E aprender a fazer a pergunta correta hoje é a coisa mais importante que tem, né? Sempre foi, mas hoje em dia... Também. Então, assim, desde gestão de tempo, porque gestão de tempo também é autoconhecimento, também é desenvolvimento pessoal. Você ter uma rotina de sono, você colocar nesta rotina prática com o corpo físico, você colocar nessa rotina o cuidado com a família, o cuidado com os vários aspectos da vida. Isso te potencializa, porque você deixa de nutrir um ciclo vicioso de pendências. E isso é a desabundância. Quando você vive em dívida com você mesmo, quando você acorda cheio de pendências, e é mais um dia de aumentar o número de pendências, você cria um ciclo de despotencialização. A meditação é o lugar para a gente olhar para isso. É o lugar para a gente olhar para o branco dos olhos de quem nós estamos. É perceber que num processo de desenvolvimento pessoal, você está, de certa forma, mesmo com pessoas ao lado, mesmo dentro de uma sala, o processo seu ele é individual e intransferível. Ninguém está no mesmo ponto. O que acontece dentro de você, só você sabe. O quão essa experiência que você está passando é significativo para você, é só você que sabe. Ninguém mais sabe, não é o mesmo significado para outra pessoa. Para outra pessoa pode ser mais profundo, para outra pessoa pode ser muito mais superficial. A sua experiência é única e intransferível. Mas perceber que as regras do jogo são as mesmas para todos. Isso nos potencializa. Isso nos tira, de novo, de um papel de vitimização, de um papel de pessoa que está sendo sacudida pela vida sem se saber o porquê, e a gente coloca um significado a isso. Sim, o papel da vida é nos sacudir. E o nosso papel é estar em dia com o nosso planejamento, com menos pendências possíveis, com a priorização das pendências, tendo clareza do que realmente é urgente, do que é importante, do que é eventual. E Lu, para quem não sabe, o Luciano, ele também é aluno, tá, da Academia Lendária, assim como eu, tá? Nós começamos como aluno. A comunidade lendária sempre teve essa abertura, é a única comunidade que você vai conhecer. Hoje, se eu não, assim, eu tenho certeza, quase certeza absoluta, se não certeza absoluta, de que a Academia Lendária, a comunidade lendária, é a maior comunidade de inteligência artificial com desenvolvimento pessoal do Brasil, se não do mundo. Tá? Eu não conheço, participo de bastante comunidades, mas não conheço a comunidade. O Alan, que é o nosso fundador, nosso founder, líder, ele que fundou e criou esse ambiente de abundância, por isso que o símbolo do infinito é o nosso símbolo da academia, né? E representa muito bem. Para dar, inclusive, essa abertura para uma pessoa como o Luciano, ou como eu, que são alunos, que na época eu tinha acabado de entrar, e mesmo assim, falaram assim, não, você quer conduzir, contanto que você tem essa liderança e tem essa responsabilidade, manda ver. E foi isso que aconteceu, né? E aí o Luciano, ele começou a puxar a meditação, que me ajudou muito, porque a gente, inclusive, imagina o seguinte, a leitura, uma das coisas que a gente fala muito sobre a leitura dinâmica, eu preciso ler mais rápido, uma das coisas que mais te impede, tá, para você conseguir ler mais rápido, ou até ter maior compreensão, isso eu aprendi a fazer um curso de leitura dinâmica, tá, gente? É você saber que quando você vai ler, é um momento de leitura. Quando você lê, pega um livro qualquer aqui, ó, e aí você começa a fazer uma leitura, eu tô com a mente aqui na live, se eu pego esse livro, eu não vou conseguir absorver tão rápido, e para quem tem, que é neurodivergente, né, desculpa o aspas, porque eu sei que tem muita gente que é aqui diagnosticado, ou outros a serem diagnosticados, como eu sou, o que acontece? Eu sempre leio o livro para entender, eu tenho que ir marcando, e mesmo assim acontece de eu ter que ficar voltando, né? Porque o que eu li mesmo? Eu começo a cabeça se perde. Porque eu até agora, minha esposa estava lendo o livro, que ela quase acabou um livro aí de 200 páginas em 3 horas. Eu falei, cara, mas como você consegue? Eu não consigo. Até dificuldade de ficar sentado. E uma das coisas que eu aprendi sobre leitura dinâmica, etc., é o quê? É você ter o momento, é essa concentração, essa intenção que a meditação ajuda. Porque antes de começar a ler, você treina o cérebro e fala assim, ok, cérebro, vou começar a ler. Para tudo que você está pensando agora, vamos focar nesse livro, me ajuda a ficar algum tempo nesse livro, lendo,
e aí depois a gente volta. Isso começa num treinamento, você começa a fazer uma respiração profunda, pega o livro e começa a ler, já é um aproveitamento assim completamente diferente quando simplesmente você senta e pega o livro achando que o seu cérebro vai conectar automaticamente. Não é, porque não é o livro, ele é uma ação passiva, mas ao mesmo tempo ela é ativa, diferente de rodar Instagram, de você ficar nas redes sociais, que ali é 100% passivo. Nós estamos justamente na transição 2025-2026 e nós estamos entrando num ano muito recheado com as energias de batalha, de desbravamento, de desempenhar a espada da coragem e enfrentar o seu dragão. É um ano bastante propício às ações. Então, se a gente precisava de uma desculpa boa para realizar, para tirar do projeto, né, tirar do papel aquele projeto importante, a gente vai ter mais isso aguerrido. E é muito importante, muito bom aproveitar esses últimos dias de 2025 também para soltar, para libertar aquilo que não serve mais. Principalmente isso que tu trouxe para a gente hoje, dessas questões de quem eu quero ser, o que eu estou buscando. Se é mais conhecimento, é mais leitura. Se é mais transformação, é mais prática do conhecimento adquirido. O que eu quero? Porque se a gente não sabe o que quer, a gente vai entrar mais um ciclo, e um ciclo acelerado, andando como caranguejo de um lado para o outro. Quando a gente já tem uma noção mais clara do que a gente quer, a gente solta aquilo que não vai precisar, porque se eu vou para subir a montanha, eu não preciso levar equipamento de mergulho. O problema é que a gente está levando, por via das dúvidas, um monte de ferramentas que não vão ser usadas. Então solta, viaja leve, com foco, propósito e objetivo. Querido, faço o convite a todos para que nos acompanhem, né? Amanhã teremos a meditação às 7 horas, depois só no dia 2. Nos acompanhem no Café Lendário. Quem não tinha noção, eu percebo que ficou muito claro o potencial que o Café Lendário pode trazer para os lendários. O potencial de estímulo, de vamos sair do projeto e vamos botar a mão na massa, bora para cima, tá precisando de apoio, tá precisando de norte, conte com o Café Lendário. Contigo, querido. Luciano, agradecer muito essa sua parceria. Cara, isso é fantástico, entendeu? O que a gente tem é único. Não existe nenhuma outra comunidade que tenha isso diariamente, todo santo dia, 7 da manhã às 9 da manhã, sem faltar um. Onde você faz meditação ao vivo e, ainda por cima, um clube do livro que não só se encontra mensalmente para discutir um livro, não, lê junto, discute capítulo a capítulo, isso é único. Eu não sei se vai ser para sempre, mas enquanto ele está vivendo, enquanto está acontecendo, aproveitem, tá? Se você já é aluno, não perca, nem que seja uma vez por semana. Comece a vir, porque se você não colocar isso como objetivo, você não vai conseguir. Coloque esse objetivo para 2026. E quem não é aluno, considere. Só isso já está valendo a pena você entrar para a comunidade. Se você quiser só participar do Café Lendário, da mesma forma que na formação lendária, que tem o pronto-socorro, que é todos os dias, só que ele é focado para dúvidas de inteligência artificial, automação, que é a formação lendária. Na comunidade, a gente tem o nosso Café Lendário. Tá? Então, fica o convite aí para vocês, agradecer muito a quem estava aqui hoje, agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer também ao Luciano mais uma vez pela parceria,